Talvez você nunca tenha parado para pensar muito neles, mas crocodilos vêm perseguindo a humanidade desde antes de a palavra humanidade existir. Hoje, vamos voltar quase 3 milhões de anos até as margens do então gigante lago Turkana, no Vale do Rift, palco de um duelo silencioso entre nossos ancestrais e criaturas que fariam qualquer filme de monstros parecer um enredo de baixa produção. Conheça hoje o maior inimigo que os seres humanos já tiveram em âmbito selvagem, predadores mais empenhados em transformar pessoas em jantar. Já deixa o like e se inscreva. Conheça agora 2 répteis armados como tanques que se especializaram em caçar hominídeos: Crocodylus torbijarnassoni e Crocodylus anthropophagus. Quando falamos em tempos ancestrais, torna-se obrigatório situar o cenário. O complexo hidrográfico Turkana formava um mosaico de deltas, canais e lagoas permanentes que se estendiam por centenas de quilômetros quadrados. Suas margens alternavam matas ribeirinhas densas, savanas abertas e desfiladeiros, esculpidos por vulcões ativos que roncavam não muito longe dali. Essa combinação de relevo e clima proporcionava um microcosmo abundante em vida. Hipopótamos nas nascentes, rebanhos de elefantes pré-históricos nas pradarias e pássaros piscívoros forrando as árvores como lâmpadas de Natal vivas. Parecia o paraíso, mas era na prática um banquete para quem dominasse a arte da emboscada aquática. Entra em cena o primeiro dos titãs, Crocodylus torbijarnassoni. Pesquisadores determinaram a idade dos seus fósseis entre 3,8 e 2,5 milhões de anos. Portanto, ele nadou ao lado de Australopithecus afarensis, dos robustos Paranthropus boisei e dos primeiros Homo habilis. Só que a grande diferença é que nenhum desses hominídeos passava de 1,5 metro de altura. Já o torbijarnassoni, estimado em mais de 8 metros de comprimento, podia pesar o mesmo que 4 carros populares empilhados. Carregar esse gigantismo exigia anatomia singular. Vértebras revestidas por placas duplas, costelas reforçadas e um conjunto de músculos na cauda capazes de disparar o animal da beira d'água à velocidade de 40 km por hora num único arranco. Nessas frações de segundo não havia aviso, não havia respiração tomada, apenas o baque surdo da mandíbula maior que a porta de uma caminhonete se fechando sobre ossos humanos. Acontece que ao longo dos milênios, nem toda a presa deixava evidências para o registro fóssil. Quando um crocodilo desse porte engole seus alvos inteiros, banhado em ácido clorídrico forte, reduz tudo à polpa em poucas horas. Na melhor das hipóteses, sobra um canino quebrado, coisa pouca para alimentar o ego e a curiosidade do paleontólogo. De fato, só 9 crânios do torbijarnassoni vieram à luz. Cada um, porém, conta uma história. Protuberâncias ósseas acima dos olhos formavam sulcos que, ao vivo, deviam sustentar massa muscular adicional. Resultado? Uma mordida calculada em mais de 30 mil newtons, o que superaria a força de esmagamento de um T-Rex juvenil, por exemplo. Para os hominídeos Turkana, não existia defesa que não fosse evitar a água ao nascer do sol ou ao entardecer, horários de caça preferidos desse colosso. Mas o trono aquático dificilmente permanece vago. Quase 1 milhão de anos depois surge outro assassino, Crocodylus anthropophagus. Fósseis de Homo habilis, Homo rudolfensis e até uma mandíbula isolada atribuída ao Homo erectus apresentam padrões de perfuração e marcas paralelas que batem perfeitamente com a dentição do Anthropophagus. Ele não engolia todos os ossos, talvez fosse apenas ligeiramente menor em estatura e tivesse hábitos alimentícios distintos. O fato é que nos oferece uma coleção arrepiante de ossadas.
Tíbia, fêmur, partes do crânio e até vértebra da coluna foram encontradas sempre na metade interior dos fósseis desse animal. Sinal clássico de que o hominíneo foi capturado, engolido e estava em digestão quando esse réptil veio a óbito. E havia ainda a assinatura visual desses bichos. Sobre as escamas grossas atrás dos olhos erguiam-se um par de protuberâncias ósseas que lembravam chifres de carneiro. O traço era tão chamativo que alguns especialistas defendem ser o caso mais antigo de ornamentação sexual em crocodilianos. Machos, em especial, exibiam cornos maiores, possivelmente usados em lutas de empurrão ou como aviso visual. Para hominídeos observadores, era um farol sinistro avisando que o banho do fim da tarde poderia ser o último. A pergunta que intriga os arqueólogos é: como os nossos antepassados reagiram a tamanha pressão predatória? Como eles resistiram? Restos de lareiras rudimentares antigas, datadas de 1,4 milhão de anos, mostram círculos de galhos dispostos ao longo do que seria a praia principal do delta Cobb-Fora. As cinzas indicam fogueiras mantidas por semanas, polvilhadas com sementes de acácia e restos de osso queimado, sinal de que alguém ali defumava carne para se manter escondido por longos períodos. Algumas interpretações defendem que esses acampamentos de Homo erectus foram posicionados estrategicamente para vigiar zonas de pesca e afastar crocodilos com luz e fumaça. É a primeira evidência de tecnologia cultural contra predadores aquáticos. Mas repare que eles não enfrentavam os répteis, pois sabiam que iriam virar jantar. Saltemos agora para o presente. É diferente hoje? Tudo indica que não. Os crocodilos continuam sendo os maiores predadores dos humanos, ceifando cerca de 1.000 vidas humanas somente na África. Países asiáticos em desenvolvimento que possuem crocodilos de água salgada, por exemplo, não têm seus números registrados de forma oficial, mas basta uma rápida pesquisa e você comprova que ataques fatais a humanos são rotina por lá também. Na Austrália e Estados Unidos, que possuem crocodilos de grande porte, apesar de registrarem casos de abates a humanos, optam por não divulgarem seus números. Se compararmos o crocodilo do passado com os atuais, percebemos que a fisiologia não mudou quase nada. Olhos e narinas no topo da cabeça para respirar e vigiar sem expor o corpo. Válvulas palatinas que dispensam engolir ar e permitem abater a presa debaixo da água. E uma tolerância salina que permite algumas espécies a nadar tanto no mar quanto nos rios. Em Madagascar, histórias da etnia Antadroi relatam o fono, espírito do rio que leva as crianças. Analisando a tradição oral, especialistas mapearam as aldeias que acreditam nessa história e vivem ao longo do manguezal Tissibirihina, onde cada curva do rio se encontra com o mar. E adivinha quem é o predador da região? O crocodilo de água salgada. É o réptil que preda os humanos e não um espírito vingativo da natureza. Na África, o uso de tecnologia moderna ajuda no monitoramento, mas apresenta outro drama. A aproximação humana intensifica conflitos. Um estudo queniano de 2023 registrou o maior crescimento populacional de crocodilos em barragens artificiais, nascidos com a barragem de Turkwell. O reservatório hoje abriga 2.600 indivíduos adultos, 18% com mais de 5 metros. Bombas de irrigação e pescadores improvisados viraram chamariz para peixes. A festa atrai crocodilos e a linha entre predador e ser predado fica tênue. Quando a seca aperta, um crocodilo do Nilo, robusto, consegue caminhar 10 km por noite até uma lagoa residual, onde um único bezerro distraído ou um humano desavisado compensa semanas de jejum. Diante disso, surge uma reflexão evolutiva. Seria possível outro mega crocodilo surgir nos próximos milênios? Biólogos evolutivos apontam 3 condições fundamentais: abundância calórica constante, ausência de predadores terrestres gigantes e estabilidade climática na zona tropical. Os 2 primeiros requisitos estão praticamente atendidos em locais próximos às cidades, onde redes de esgoto e desperdício de pescado geram toneladas de matéria orgânica.
O obstáculo real é a temperatura. Crocodilianos não regulam calor internamente. Um animal acima de 7 metros morreria por hipertermia, ou seja, calor, se não mergulhasse em águas profundas e frias. Assim, a probabilidade está mais em manguezais protegidos que se estendem em cavernas submarinas ricas em águas frias, são maiores de criarem esse hiperpredador do que em ambientes urbanos. Talvez daqui a 100 mil anos eles venham a ocupar esse nicho. Mas antes que o futuro se desenhe, o passado ainda guarda enigmas. Que esses animais poderiam nos fazer em pedaços e nos considerar um belo jantar, já sabemos. Porém, eles poderiam mesmo nos engolir por inteiros? Bem, parece que sim. Uma nova frente de pesquisa usando tomografia de micro-CT em sedimentos de um canal em Lotagan, no Quênia, apontam provas interessantes. Ali as margens colapsaram, resíduos cobriram predadores mortos e a modernidade nos revelou a eles. Um fóssil incompleto de crocodiliano gigante encontrado no local exibe fraturas cicatrizadas. Possivelmente uma lança ou um tronco pontiagudo perfurou o animal de dentro para fora. O animal carnívoro não iria engolir um pedaço de madeira, mas poderia ter engolido inteiramente quem o segurava. Se confirmada, seria o registro mais antigo de contra-ataque hominídeo contra um crocodilo colosso, mesmo depois de ser engolido por ele. Agora, ironia suprema, tanto Thorbjarnarson quanto o antropófago sumiram antes de o Homo sapiens nascer. Quem diria que a nossa espécie chegaria tarde para o pior baile pré-histórico? Mesmo assim, os crocodilianos de hoje nos lembram diariamente que a festa não acabou. Basta um descuido num rio africano ou manguezal asiático e a lição retorna na carne. Me conta o que achou nos comentários e, por favor, deixe o like e se inscreva. É totalmente de graça e ainda ajuda o canal. Obrigado por assistir. Fui!